pessoas! Estamos aqui para mais uma live de terça às 5 horas da tarde. Nessa live, eu vou conversar com vocês a respeito de métodos para o aprendizado do piano. O primeiro método do piano, o primeiro método que é a alfabetização do aluno, existem muitas opções e ele deve ser escolhido com muito cuidado. E a gente deve escolher o método pensando no quê? A gente deve, em primeiro lugar, pensar no aluno. Como o aluno é, as dificuldades do aluno, o que ele gosta, o que ele não gosta, a idade do aluno, se ele é muito pequeno ou se ele já é um adulto. Então, a gente tem que focar no aluno para escolher o método que a gente vai usar. Eu tenho aqui uma pilha aqui de métodos que eu costumo usar. Olha, lições de piano, do Hal Leonard, tá? Ele é um livro muito bom. Esse é o para crianças. Ele usa o começo todo da iniciação, ele usa com as teclas pretas, sempre colocando 3 dedinhos nas teclas, nas 3 pretas e 2 nas outras. E ele usa sem pauta, só nas teclas pretas, usando o número dos dedinhos. Isso é muito bom para criança bem novinha. Eles gostam de fazer, aprendem fácil, porque eles estão lendo ali o número do dedo, e eles vão relacionando a altura da nota com o número do dedo. Eu acho que ele fica muito tempo nisso. Ele fica metade do livro só com essa história de teclas pretas, sabe? Só, sem colocar pauta. Ele fica metade do livro. Olha, metade do livro, isso você faz em quê? Em 3, 4 meses? Não sei, depende da criança. Mas é muito tempo para ficar só lendo as notinhas pretas e lendo o dedo que vai nelas. Então, o que eu acho de ruim nesse livro é isso. Ele fica muito tempo aqui. Depois é que ele começa a colocar as notas brancas, do, ré, mi, colocar os nomes. E aí, aqui ainda tá sem a pauta. Ele só vai pôr a pauta, olha, muito depois, tá vendo? Ele só vai colocar a pauta na segunda metade do livro. Ó, tudo isso aqui é sem pauta, tudo. Aqui só que ele vai começar a colocar a pauta. Entende? Então, eu acho que é muito tempo para ficar. Mas eu uso para crianças bem pequenas. Eu uso esse livro aqui, Piano Solos, né? Para crianças. E tem lições de piano, né? Piano Lessons, né? E depois do livro 1, que ajuda a alfabetizar, a gente tem o livro 2, com lições um pouquinho mais difíceis, mas elas são ainda bem fáceis, bem passo a passo, demora bastante, é bom para criança, tá? Para o adulto, eu já não acho que é tão bom, porque o adulto, ele quer a coisa mais enxuta, ele quer mais, como que eu vou dizer? Mais objetividade nas coisas, não precisa repetir tanto. E aqui estão Piano Lessons 3. Eu uso até o 3. Depois do 3, eu considero que o aluno está alfabetizado. E aí eu posso passar para outras coisas, como o Czerny, como outros livrinhos, Ana Madalena Bach e outras peças mais, tá? Então, eu uso até o livro 3. Esse aqui é o mesmo Hal Leonard para adultos. Olha, ele é bem diferente, tá vendo? É um livro grosso, ele é bom. Ele começa
também com as notas pretinhas só e os dedilhados. Nas notas pretinhas ele começa assim, depois ele vai mais rapidamente, ele progride mais rapidamente. Por isso que eu acho que o método para adulto precisa ser mais enxuto, ele precisa ir mais para frente, com mais velocidade, tá? Não precisa repetir tanto, igual a gente faz com as crianças, tá? E daí ele logo começa a pôr a pauta. Aqui, ó, ele já começa a pôr a pauta aqui. E ele vai clave de Fá e clave de Sol, e ele vai indo. E ele tem uma coisa boa desse livro aqui, que as músicas dele são muito bonitinhas e tem acompanhamento sempre do professor, uns acompanhamentos muito bonitinhos, com uma harmonia moderna, muito bonitinha. Então, esse livro eu uso para adultos, esse livro aqui. E a didática que se faz em cima do livro, isso é pessoal, é de cada professor, entende? Eu uso esse roteiro com a minha didática e o outro professor vai usar, se quiser usar esse mesmo roteiro, vai usar com a didática dele, entende? O que eu tô querendo mostrar aqui são os tipos de métodos que a gente tem para seguir. Agora, a didática é pessoal de cada professor, tá? Isso aí. Eu tenho aqui também o método Suzuki. Eu não vou falar sobre o método Suzuki, porque ele tem uma filosofia muito diferente, que realmente faz a diferença. E ele é um jeito muito diferente de aprender. E ele valoriza muito o ambiente que a criança está, geralmente criança. Ele valoriza muito o ambiente, né? E isso faz realmente diferença. Eu tenho alunos em que a família gosta de música, ouve música, toca, cada um toca um instrumento diferente. A criança progride de uma forma muito mais rápida. E outras crianças que não têm ligação nenhuma com a música. Ninguém ouve música em casa, ninguém gosta de música, ninguém quer saber, só ela que quer saber de estudar música. Então, o progresso dela é mais lento. Por quê? Esse meio ambiente estimula e favorece muito o aprendizado da criança. Então, eu tenho aqui, são 6 volumes do Suzuki, tá? E eu não sou professora Suzuki, eu não tenho a didática Suzuki. Então, eu uso muitas vezes o repertório Suzuki para fazer algumas coisas. Eu uso o repertório, mas eu não aplico a técnica do Suzuki, não, tá? E depois eu tenho outros métodos também. Eu tenho aqui o piano básico do Bastian. Esse livro aqui é um livro interessante, porque ele explica, ele faz as lições por tonalidades, ele explica a tonalidade de Dó maior, ele dá as formações do acorde de Dó maior, depois ele passa para a tonalidade de Sol, de Ré, e assim ele vai. Quando a criança termina esse livro aqui, ele tem um pré, um antes desse, que ensina mais o passo a passo das notinhas. Esse daqui já começa a ensinar as tonalidades, os acordes da mão esquerda, como fazer os acordes da mão esquerda. Então, esse livro é bom nesse sentido. Ele localiza muito bem a criança no teclado com relação à harmonia e o acompanhamento. As crianças não gostam muito dessas musiquinhas, eles acham muito infantis. Então, eu acho que para um adulto não seria o caso de usar esse básico. Mas, para a criança, eu uso e gosto. E também tem o nosso antigo Leila Fletcher. Todo mundo fala que não, Leila Fletcher já não se usa mais, que não sei o quê. Mas olha, eu vou dizer para vocês,
Eu não uso normalmente o Leila Fletcher, mas em determinadas situações é o Leila Fletcher que me salva. Ainda essa semana, uma aluna que estava resistente a aprender a ler as notinhas, a aprender as notinhas na pauta. Ela tem 9 anos. Ela estava muito resistente, ela não queria. Então, eu peguei o Leila Fletcher e dei para ela. E o que tem no Leila Fletcher? O dedinho escrito lá. Então, ela foi e tocou. Porque ela começou a ler o que o dedinho dela, o número do dedinho. É ruim? É. Mas o pior é tentar tocar de ouvido ou por imitação. Isso é pior. Assim que ela está lendo a partitura, mesmo olhando nos dedos, ela vai descobrir que não é tão difícil assim. Que é possível olhar na partitura e tocar. E aí a gente vai introduzindo o outro método que não tem dedo. Inclusive, as edições modernas do Leila Fletcher não trazem o dedo escrito, o dedilhado escrito em todas as notas. Eles já atualizaram isso daí. Então, eu gosto do Leila Fletcher. E eu gosto do Leila Fletcher para adultos. Eu acho muito bom o Leila Fletcher para adultos. É um método enxuto, é um método que vai ao ponto direto, ele não fica enrolando e as músicas são mais interessantes e o aluno que é adulto se sente melhor, se sente mais entroçado, ele gosta mais. Aí é tu. Ele gosta mais. Dessa habilidade, dessa agilidade do Leila Fletcher adulto. E quando o Leila Fletcher volume 1 termina o adulto, nossa, já consegue ler muita coisa, entende? Então é bem interessante esse método. Que outros métodos eu posso? Tem muitos métodos, muitos novos métodos que estão lançando toda semana, todo mês. Acontece um método novo e a gente não consegue acompanhar toda a produção de novidades nessa área. Mas o que a gente tem que analisar é o seguinte. Deixa eu socorrer aqui minha cachorra. Então, o que a gente tem que olhar nessa hora que eu tô pensando que método que eu vou dar para esse meu aluno? Tá? Eu tenho que olhar como a idade, como que é o aluno com relação ao teclado, se ele tem maior ou menos facilidade com o teclado. E eu tenho que começar a analisar a parte do aluno para ver em que método que eu vou chegar com ele. Tem alunos que não querem esses métodos de alfabetização. Eles querem logo métodos mais difíceis. Isso é um problema. Por quê? Porque esses alunos vai chegar uma hora que eles não vão conseguir ler, porque está muito difícil. Então, essa parte básica, essa parte de aprender nota por nota, de colocar a mão no teclado devagar, tem que ter paciência. E a gente tem que esclarecer a pessoa que está aprendendo, olha, é assim que vai acontecer, você vai estudar nota por nota mesmo, e é isso que você vai, para você poder dominar essa coisa do piano, ó. Você viu que é muito simples, são poucas notas, e é por aí que a gente tem que começar. Porque, veja bem, você tem que coordenar a leitura da nota, que é novidade para você,
tá? É um código novo. Você tem que coordenar a leitura da nota e a colocação da mão no teclado. Na verdade, você só vai estar lendo quando tocar, quando a sua mão responder no teclado. É só aí que você vai estar lendo, né? Depois que você decodifica a nota e toca. Sem tocar, não vale nada ler, entende? Então, essa prontidão para estar tocando, ela aparece quando? Ela vem quando? Quando eu começo com essas lições simples. Lições simples, na posição. E eu costumo sempre falar na posição de Dó maior, posição de Sol maior, né? Pentacorde que chama, né? Pentacorde de Sol, pentacorde de Ré, posição de Dó, de Sol, de Ré. E eu vou, assim, localizando o aluno no teclado. Ele não fica perdido. Ele não sabe, nossa, onde que eu vou pôr a mão agora para começar? Eu vou pôr a mão aqui e outra aqui. Não. Posição de Sol. Onde que está a posição de Sol? Dedo no Sol. Pronto. Já consegui colocar minha mão na posição de Sol. E a música vai rolar em cima dessa posição. E assim vai. Então, você pode sempre introduzir, quando você está colocando a posição da mão, o aluno é bem iniciante, ele não consegue ainda imaginar os tons, as escalas, as coisas, ele não consegue, ele só vê a posição da mão no teclado. Mas você já pode começar quando você coloca a mão na posição de Dó, introduzir o acorde de Dó. Dó maior. Você já pode introduzir o Dó e o Sol 7, né? Que é primeiro e quinto grau da tonalidade. E aí, quando você passa para o Sol maior, você vai introduzir outros acordes. Esse livro faz muito bem. Esse livro, Bastian, ele faz muito bem. Ele coloca os acordes, as tonalidades, a escala e ele faz muito bem. Aí ele sugere liçõezinhas em cima disso e a criança gosta de tocar. Oi, Irene! Eu também falo nas posições de pentacordes. Isso mesmo, ajuda muito. Isso aí, amiga. Então, e assim eu vou introduzindo a noção de tonalidade. Essa tonalidade combina com o Dó, essa tonalidade combina com o Sol. E ele vai aprendendo a ouvir também. Não só a tocar e a ler, ele vai aprendendo a ouvir aquilo que ele está tocando. O que combina? Para onde vai aquilo? Para o Dó e tal e tal. E aqui, esse é o livro que eu vejo que mais coloca esse tipo de coisa. Acordes na mão esquerda e trabalha mais isso daí. O Suzuki, eu gosto de usar ele a partir do volume 2. A partir do volume 2, ele tem umas propostas legais que eu geralmente dou depois que a criança está alfabetizada, que a criança já está alfabetizada, sabe ler as notas, eu dou o Suzuki 2, volume 2, e começo ali, ele dá uma introdução ao Bach, Ana Madalena, ele dá uma introdução, então é interessante. Assim, é claro, eu não tenho a técnica Suzuki, mas eu uso o repertório que eu acho super importante, que encaixa bem dentro da minha didática. Então, o que eu estou falando? Eu tenho os livros. Agora, a didática é do professor. O professor usa o roteiro dos livros, mas a didática é dele. Ele é uma característica de cada professor, desenvolver uma didática.
para aplicar nos seus alunos. Saber olhar qual aluno precisa o quê. Isso é uma característica de cada professor. Cada professor faz um jeito diferente. Ele pode usar até o mesmo método, mas a didática pode ser diferente. Eu tenho aqui mais alguns métodos. Na verdade, bastante. Eu tenho esse daqui, que é um francês, é um método francês, ele tem coisas muito interessantes, muito bem escritas, bem fáceis também, e muito bem escritas, assim, com uma harmonia muito interessante. É bom para adultos também, porque ele progride rápido. Então, veja bem, o adulto não gosta de ficar pedalando no mesmo lugar. Ele gosta de ir para frente. E a didática faz toda a diferença. Isso aí, Irene. A didática faz toda a diferença. Isso mesmo. E é aí que a gente faz a diferença nos nossos alunos, né? Então, e tem outros livros, muitos, que eles estão lançando. Toda vez que a gente faz uma reunião de professores de piano, tem sempre alguém lançando uma novidade de livros para ensino. Só que eu não compro todos, não. Eu tenho esses daqui que já me suprem bastante as minhas necessidades, tá? E então eu trabalho entre esses. Eu escolho um ou escolho outro conforme o aluno. A idade do aluno, conforme o aluno me responde na aula, conforme eu vejo as dificuldades do aluno, eu vejo, não, esse aluno precisa fazer um pouquinho daquele método, esse aluno precisa fazer porque ele tem dificuldades diferentes. Então, é assim que eu escolho, sabe? E o adulto, sempre eu acabo usando esse aqui, Hal Leonard, ou o Leila Fletcher adulto. Leila Fletcher infantil, não. Leila Fletcher adulto. Que eu acho muito bom, muito enxuto, sabe? Objetivo. Ele vai no assunto e resolve logo. Para adulto é ótimo, sabe? Adulto não gosta de ficar tocando na fazenda do vovô. E aí muito tempo, sabe? Então, é um repertório mais interessante, é um repertório que tem acompanhamento com uma harmonia super interessante. É bem, bem bom esse livro, tá? Então, é isso. O que eu queria conversar com vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês quiserem falar alguma coisa, quiserem alguma sugestão, é só pedir para entrar aqui na live e falar que eu tô disposta a ouvir e compartilhar aquilo que a gente descobre. Veja bem, é uma descoberta sempre. É uma descoberta atrás da outra. É a gente se atualizando, é a gente vendo, acompanhando o progresso das coisas. Aí a gente vai se atualizando e compartilhando com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, porque não, né? Quem compartilha cresce mais ainda. Hal Leonard específico para adultos? Sim, Irene. Aqui, Hal Leonard para adultos. Adult Piano Método. É ótimo para adultos. Tá? É bem bom. É bem bom, ele é mais sucinto, ele vai mais ao ponto, sabe? Então, os adultos gostam mais, tá? E tem músicas bem bonitinhas, com acompanhamentos modernos, em ritmo de rock, de jazz, então é uma festa, né? Eles gostam bastante desse Hal Leonard. E tem o 1 e tem o 2, o 2 é um verdinho, eu uso esse 1, se o aluno tá alfabetizado, eu passo para outras coisas, né? Não precisa ficar mais no método. Eu passo para outras coisas. Ana Madalena e Suzuki 2, por exemplo, e outras coisas, né? Não precisa ficar no método mais. Mas se o aluno ainda tem dificuldade de leitura e de encontrar as notas no teclado, eu continuo mais um pouco.
Eu tenho só o infantil. Pois é, o infantil eu tenho, é esse aqui, ó, né? O infantil. Como eu falei antes, né? Esse infantil, ele demora muito, metade do método, só fazendo teclinha preta, com o dedinho, só. Isso eu acho que demora demais. Para criança bem pequena, sabe? Uma criança mais espertinha já fica muito longo. Eu pulo várias páginas e já começo logo onde tem pauta. Porque ele demora muito para começar a pauta, sabe? Eu acho muito demorado. Mas é um livro bom. Sim, é um livro bom. Eu tenho ele, volume 2 e volume 3 para criança. Ó, o volume 2 e o volume 3. Até aqui eu vou, depois eu não vou mais no Hal Leonard. Daí eu não dou mais o método, eu passo para outros, Ana Madalena e outras coisas, Cherny e outras coisas. Também acho. Legal, vou adquirir. Isso aí, Irene, também acho. Você acha, né, que essas coisas aqui, eles demoram muito tempo, sem pauta. E a criança fica só lendo o numerinho, fica muito tempo. Metade do livro, imagina. Então, eu acho que é muito tempo. Mas é um bom livro. Sim, é um bom livro. A gente pula. Eu pulo esse começo assim, que eu vejo que é demais, e eu pulo lições e vou para frente, porque é muito tempo perdido ali, né? Só lendo dedinho nas teclas pretas. Eles adoram as crianças porque eles ficam só lendo número, coisa que eles sabem. Então, eles adoram. E depois, a hora que vai para a pauta, dá aquele baque assim, opa! Agora a coisa complicou. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa transição. Então não fica muito só nas teclinhas pretas. Começa com as teclinhas pretas. Para aprender o dedo, para aprender a tocar, para achar a mão. E depois você vai para frente, tá? Isso é... Engraçado que no método para adulto também começa com o dedinho nas pretas. Também começa com o dedinho nas pretas, mas é só uma seção do livro e é bem rápido. E ele já coloca nome, depois já coloca pauta, ele não fica muito tempo. Ele só dá uma primeira localizada da pessoa no teclado. É aqui que você vai pôr o dedo. É aqui que vai acontecer o seu dedo. 1, 2, 3, 4, 5. Mas depois ele logo passa para frente, isso o adulto. Então, eu acho ele bem maravilhoso, tá? É a minha opção melhor que eu encaro para livros assim. E agora, eu não saberia dizer, eu só tenho esses. Eu não tenho os outros que as pessoas têm por aí. Como que é? Dos animais, não sei o que, festa dos animais e outras coisas. Outros títulos, muitas músicas. Mas eu acho, sabe, que no final da conta é mais do mesmo, sabe? É tudo mais do mesmo. Então, em vez de eu ficar me perdendo em inúmeros métodos, você vê o que tem de diferença em cada um deles e saiba tirar para você utilizar na sua didática, no seu aluno. Só. E basta. Porque um monte de método sempre vão repetindo, é mais o mesmo, sabe? Eles colocam musiquinhas, isso a gente já tem aqui, muito bem. É em inglês, eu acho que tem em português também, eu acho que tem traduzido já, o meu é em inglês ainda, mas eu acho que já tem traduzido. E ele dá umas explicações muito boas, é super bom. Tá legal? Que experiência vocês têm para me contar? Conta. Que método vocês têm que eu não tenho? Hein, Irene? Tu tava experimentando coisas novas? Pois é, a gente sempre faz.
É importante isso. A gente ficar experimentando coisas novas, porque a gente vai se atualizando e vai se dedicando cada vez mais aos alunos que vêm vindo. Entende? Então, é super legal isso, a gente poder participar e... Town. Ah, é método também? Town, eu não conheço. Olha, tá vendo? Tem mais coisa, tem muito mais coisa por aí que a gente pode procurar e compartilhar também com as pessoas, com os nossos colegas, para que a gente tenha um aproveitamento bem legal, que a gente consiga resolver todos os problemas didáticos, né? Que a gente tenha com os alunos. Aí, então, era isso o que eu tinha para contar para vocês dos métodos que eu uso, tá? O Bastian quase eu não uso mais muito, ele já foi um livro bom. Piano Town Level 1. Ah, vou ver. Eu vou ver se eu consigo. Eu não tenho esse, nem nunca vi. Vou ver se eu consigo achar ele. Também é uma ideia boa, né? Então, o piano Bastian quase não uso mais. Eu uso para certos casos. Por exemplo, quando o aluno faz o livro 1 e continua com uma preguiçona de ler, continua tendo dificuldade de colocar a mão, aí eu dou mais como um reforço, alguma coisa a mais. Mas Steph e Diane Alden, nossa, Kate, eu não conheço. Kate, Steph e Diane, eu não conheço esse. Ah, que ótimo, tá vendo? Compartilhando, a gente começa a conhecer coisas novas e interessantes. Isso sempre é interessante. Eu vou te mandar. Ah, valeu, Irene. Brigadão. Legal. Eu vou adorar ver isso daí, tá? Aliás, foi a Irene que me mandou o Bastian há 6 anos atrás, né, Irene? Que eu tava aqui em Florianópolis sem método, sem nada. Vim para cá mudando, larguei tudo que eu tinha lá em Tatuí. Então, a Irene me mandou muito material. E eu sou muito grata a Irene por isso. Ela me mandou muito material e eu comecei trabalhando assim. Viu só que legal? Isso há 6 anos atrás. Já passou tudo isso, né? E a gente vai crescendo e vai acrescentando na nossa prática diária. Tá bom então, gente? Beleza! Adorei falar com vocês. Quem tiver me assistindo no gravado, pula o comecinho, que o comecinho eu só toquei. Então, pula o comecinho para assistir essa parte dos métodos, que eu acho que é importante e vai ajudar muitas pessoas também, tá bom? Se você gostou, curte, compartilhe com seus amigos e convide para estar no meu canal. Até a próxima live. Beijão!